Um outro aspecto que a gente tem que agora comentar, já que a gente está, vamos dizer, falando sobre salas comerciais, é quais são as características, qual é o mercado, quais são as vantagens, quais são as opções de financiamento quando eu estou investindo, por exemplo, numa sala comercial. Então a primeira questão é, quem é que será que é o mercado para a sala comercial? Então as pesquisas mostram que você tem, sei lá, 26 mil dentistas, 22.848 médicos, isso foi dados que eu peguei na internet, tá bom? Do Conselho Federal de Odontologia, do Estadão, 140 mil advogados, quer dizer, são pessoas que demandam esses espaços para poder receber seus clientes. Quer dizer, não tem sentido um dentista ou um médico atender o cliente aonde que ele vai atender. Então ele precisa disso. Então isso eu estou falando sem contar que você tem uma infinidade de outros profissionais liberais. Eu atendo pessoas nas minhas consultorias numa sala comercial. Então esse é o mercado que tem para isso. Então você tem também ainda usuários de grandes espaços, empresas, por exemplo, de treinamento, que compram 3, 4, 5 salas e fazem um pequeno cursinho de inglês, por exemplo. Você tem corretoras, tem assets, tem consultorias. Então, o mercado é bastante extenso. E é interessante que se você é um profissional liberal e está pensando em comprar, isso significa que você pode eventualmente economizar com um aluguel. Ou seja, ao invés de você já começar o mês tendo que fazer X consultas para pagar aquele aluguel, você já começa sem esse custo. Coisas a considerar. Primeiro, questão da localização. Então é importante que você olhe se a sala comercial que você está adquirindo está numa via de grande acesso, se é próxima de um shopping. E outra coisa, será que naquela localidade onde está sendo feito o lançamento, por exemplo, será que ali já não tem outros imóveis ou aquele vai ser um dos pioneiros? Eventualmente ser o pioneiro tem uma outra coisa interessante. Por quê? Se as pessoas estão tendo que se deslocar, deslocamentos muito grandes, saindo, por exemplo, de um bairro, de um lugar para ir para outro lugar, para ter sua consulta dentária, eu que tenho medo de dentista, vou te contar, ainda vou ter que pegar uma condução para chegar até o lugar, quem sabe se aquele lançamento da sala comercial não vai deslocar o meu dentista para aquele lugar. Então isso é uma coisa a se pensar. Outra questão, padrão do imóvel. Se você compara o padrão do imóvel que está sendo lançado com os demais imóveis da região, pode ser que você se surpreenda, porque ele vai oferecer segurança, estacionamento, então tem uma série de coisas que ajuda a eventualmente ter mais liquidez nesse imóvel, quer dizer, pessoas mais propensas a alugar. E aí é importante você olhar sempre a taxa de vacância. O que é a taxa de vacância? Seria a quantidade de meses, ou o percentual de meses que você fica sem conseguir alugar o imóvel. A grosso modo seria isso. Então, lugares que têm uma taxa de vacância muito alta significa que tem muita gente querendo alugar o imóvel. E lugar que tem taxa de vacância baixa significa você colocou anunciado no dia seguinte, você já está com o inquilino lá batendo na sua porta. Tá bom? Tome cuidado sempre com os custos de se manter fechado, então é sempre bom você ter o plano B. Caso não consiga alugar logo no primeiro mês ou segundo mês, tem que ter uma reserva na hora que você faz um investimento em imóvel para, olha, eventualmente os 2, 3 primeiros meses eu vou ter que pagar o condomínio e o aluguel daquele imóvel. Não é que não seja um bom investimento, mas você tem que se precaver contra isso. Ok, gente? Bom, uma outra questão seria agora comparar as vantagens entre o imóvel comercial e o imóvel residencial. Primeira coisa, o imóvel comercial, ele normalmente tem um investimento mais baixo. Segundo, a renda maior, a gente acabou de ver. Terceiro, IPTU, condomínio, taxas normalmente mais baixas. Agora vamos olhar o inquilino. O inquilino cuida, porque é o cartão de visita deles. Né? Imagina, por exemplo, que você tenha um médico, ou um dentista, ou um advogado. É bacana que a sala deles seja toda bem cuidada. Por quê? Porque esse é o cartão de visitas. O cara vai receber seus clientes lá. Esse cara vai pagar, vai ter dinheiro para pagar ele. Então, é diferente talvez da sua própria casa. Talvez na própria casa você não se importe de ser tão arrumado assim, não é mesmo? Outra questão é a inadimplência menor. Você está tratando com pessoas que têm, não é o cara que tem, vamos dizer, que ele recebe um salário, é o cara que está usando aquilo, vamos dizer, os custos que ele tem naquela loja, ou naquela sala comercial, ele pode repassar isso no preço, está incluído dentro dos preços das consultas dele, por exemplo. Outro ponto importante, financiamentos, prestações mais baixas, legislação que os contratos são mais flexíveis do que a lei do inquilinato. E, finalmente, a entrada para novos investidores. Por exemplo, se eu nunca investi em imóvel, quero começar a entrar nesse mercado que eu estou achando interessante, você comprar uma sala comercial, pelo investimento menor, pode ser que seja mais interessante do que você comprar um imóvel mais caro.